Então, pessoal, esse aqui é o motor da BMW N55B30, que vai nos BMWs 135, 335 e assim por diante. É um motor 6 cilindros em linha, 3 litros, turbo. Esse motor tem dois comandos variáveis, um de admissão e um de escape. O motor em si ele é todo original, o que tem de alterações basicamente é na admissão e no escape. O escape a gente trocou o wastegate, colocamos um wastegate externo, o pessoal da MC Tubarão fez isso aí. E a gente faz o controle de boost usando a válvula original. Depois a gente vai mostrar para vocês como a gente faz essa estratégia de boost na Motec e as vantagens que tem para o piloto, que é selecionar o nível de boost, chave de mapa, né, no volante e ter um botão para push to pass. A gente mostra no detalhe mais para frente. Como vocês podem ver aqui, a gente tem EGTs individuais para cada cilindro. A gente está usando os EGTs da Texas. São EGTs que têm robustez altíssimas, eles duram bastante mesmo e o tempo de resposta desse EGT é bem baixinho. Tudo isso por causa do tipo da ponta que tem esse EGT, que é uma ponta exposta, mas ela é bem robusta. A gente usa esses 6 EGTs ligados no módulo TC8 da RaceGrade, que manda todas as informações CAN para a ECU. Tá? Bom, pessoal, então é isso. O motor da BMW, 3 litros, 6 cilindros, 2 comandos variáveis, motor turbo. E a gente usou todos os sensores originais. Tudo original. E então esse é um grande desafio, foi um dos grandes desafios desse projeto, porque a gente teve que estudar cada sensor, cada atuador no detalhe, para a gente conseguir desenvolver esse pacote do zero até o que a gente tem com a Motec. Então essa ECU da Motec que a gente usou nesse projeto é uma M142, ela faz injeção direta, tá? Até 8 injetores. E aqui a gente consegue ver alguns detalhes dessa ECU e do chicote, né? Então, como vocês podem ver, ela tem 4 conectores. Então, ela basicamente é muito difícil a gente chegar num limite dela de utilização de entradas e saídas, né? Então, a gente acabou usando os 4 conectores, mas a gente ainda tem folga para adicionar sensores e atuadores, caso seja necessário nesse projeto. E um detalhe bem importante aqui que vocês podem ver, essa ECU tem um case de magnésio, ele é mais leve que o alumínio, suporta bem temperatura. E um detalhe do chicote, aqui vocês podem ver essa parte em vermelho aqui, é um back shell, que chama, ele é uma proteção de alumínio usinado em CNC, que ele vem atrás do conector da ECU da Motec e a gente consegue colocar um boot da Raking aqui, que é essa proteção aqui que vocês podem ver que fica muito bem acabado o chicote e fica muito protegido também essa parte. Qual que é a ideia desse boot? Além da proteção, como vocês podem ver, ele tem esse formato aqui, que essa parte aqui fica uma região mais gordinha aqui, né? Qual que é a ideia dessa região aqui? É onde a gente posiciona, vou contar um segredo para vocês, né? A gente posiciona todas as emendas que a gente precisa fazer nesse chicote. Então as emendas de 5 volts, as emendas de 0 volts e assim por diante, a gente posiciona aqui. Por quê? Esse boot, além de ter o espaço aqui, ele é muito robusto. Então dificilmente a gente vai ter algum problema aqui. E se a gente precisar adicionar algum fio nesse chicote, a gente vem com um soprador térmico aqui, a gente consegue puxar esse boot para trás e a gente consegue trabalhar aqui, adicionar um fio ou fazer algum retrabalho aqui, caso seja necessário. Então, isso aqui é algo que a gente sempre tenta utilizar nos nossos projetos. É claro que tudo isso aqui é tudo material importado, certo? Então, colocado aqui no Brasil, com a cotação do dólar e tudo mais, fica, não vou dizer, fica caro utilizar esses materiais. Mas em projetos como esse, que o cliente quer o melhor, é a melhor solução possível, que é o que a gente vê em padrões de altíssimo nível motorsport lá fora. A gente queria mostrar esse stud aqui para vocês, ao tirar a capa. O que é isso aqui? A gente colocou aqui esse stud, que ele faz a interface do 12 volts de potência de arranque, alternador, lá para frente do motor.
Então a gente coloca aqui o stud e vem com esse 12 volts e coloca uma proteção aqui para a gente não ter problema de curto e nada. O outro detalhe muito importante de mostrar para vocês é esse fio aqui. Olha como ele é fino. E aqui passa o 12 volts para arranque e alternador. Como que a gente faz isso? Usando o cabo adequado. Isso aqui é um cabo de potência 1000 spec para aplicação militar, certo? Por isso ele é fino desse jeito. E a gente usa isso, não é porque esse cabo usa para qualquer aplicação, não. Porque a gente fez todo o levantamento elétrico do carro e a gente sabe exatamente quanto passa de corrente aqui e a gente sabe que esse cabo aguenta, certo, pessoal? Então tá aqui um detalhe aí que para carros de corrida conta muito, né? Economizar peso, certo? E dinheiro também, porque esses cabos mais finos são bem mais baratos e essa proteção aqui, que é um termo retrátil importado, quando a gente consegue economizar no diâmetro, cai muito o valor do termo retrátil. Então é muito importante fazer esse dimensionamento correto dos fios e cabos também por motivo de economia, não só de peso, mas como de custo final do chicote também. Então, pessoal, vamos mostrar mais alguns detalhes sobre o chicote interno da ICU, tá? Então estão aqui os 4 conectores e mais um detalhe bem legal de mostrar para vocês é como que fica o diâmetro de cada ramo do chicote, ó. Conforme a gente já falou, a gente usa fios escolhidos, cada fio é escolhido, certo? E a gente usa os fios de aplicação militar, que são realmente muito finos. Olha esse ramo do chicote, como fica fino. E até mesmo os que têm mais fios, eles também ficam bem, de uma espessura bem reduzida. Isso ajuda muito no acabamento do chicote, né? Então depois a gente junta esses 4 ramos em um ramo só e a gente usa a técnica de trança concêntrica, que vocês podem ver melhor aqui, ó. Olha como esse chicote fica bem acabado aqui e ele é possível fazer curvas, né, com essa técnica, né? Ele fica bem compacto e aqui a gente coloca um conector mil spec, né, um conector militar, mais um boot aqui para vocês verem da Raking. É um boot 90 graus, que vocês podem ver, faz essa curva e aqui fica fixado o conector que faz essa interface do chicote da ICU, o chicote interno, com o chicote do motor, que está do outro lado da corta-fogo, né? Aqui do lado vocês podem ver também um outro conector mil spec, e esse é o conector do PDM, que ele manda toda a parte elétrica da frente, de faróis e assim por diante, tudo que está lá na frente vai por esse conector aqui, certo? Então a gente usou 2 da mesma família, um conector não é igual ao outro, um é de 63 vias, outro de 55 vias, então não tem como montar errado. E também tem todo o acabamento aqui com o boot 90 graus da Raking e assim por diante, né? Então tá aqui no detalhe o chicote interno da BM aí para vocês verem. Então a gente gostaria de mostrar nesse vídeo aqui o detalhe nos acabamentos desse chicote do volante, tá? É algo que dá bastante trabalho. Esses botões e as chaves são bem pequenininhas, então os contatos são soldados, não tem outra maneira. E para garantir a confiabilidade mesmo com a solda, a gente faz esse acabamento aqui com uma resina. Vocês podem ver como fica 100% vedado, não tem como a solda sofrer com vibração, certo? E você também não vê nenhum fio exposto, é tudo isolado, identificado, até mesmo as chaves rotativas. Olha como foi preso aqui os conectores aqui, para isso aqui não ficar solto e vibrando durante a utilização. E tudo isso aqui, vamos considerar, então tem 6 botões, mais 2 chaves, então a gente tem aí quase 15 fios aqui nesse chicote, é bastante coisa. Tudo isso a gente manda num cabo espiral aqui para essa aplicação, que tem um conector especial aqui próximo ao dash, que a gente consegue soltar o volante caso seja necessário. Bom, pessoal, então esse motor tem duplo comando variável, tá aqui os 2 atuadores de admissão e exaustão, e é legal mostrar para vocês alguns detalhes do chicote, né? Ele é um chicote todo vedado, esse aqui é o chicote que a gente faz com a máxima qualidade, né? É o padrão Motorsport que a gente disse, ele é todo com material 1000 spec, fios Tefl. Vocês podem ver
como o chicote fica muito fino, né? Ele é bem fino mesmo. Tem identificações de tudo cada conector tem sua identificação. E aqui vocês podem ver a atenção no detalhe, né? Então a gente colocou uma braçadeirinha aqui para fixar o chicote, né? Nessa parte do chicote. E nessa derivação aqui, vocês podem ver que a gente colocou um termo retrátil. E aqui tem uma resina para vedação, né? Além disso aqui, então, está saindo 3 ramos, né? É um que vai para a temperatura de óleo. Esse aqui vai para válvula de boost, que tem uma proteção térmica aqui. E a temperatura do ar aqui, que vai antes do intercooler, que a gente mede também a temperatura antes do intercooler e depois para a gente avaliar a eficiência aí do intercooler. Então é legal que vocês analisarem no detalhe o chicote que a Twizy fez. Então aqui é um exemplo aqui de alguns desafios que a gente encontra quando a gente vai fazer um chicote para um motor como esse, né? Não é fácil achar conectores para todos os sensores e atuadores, né? Esses atuadores, vocês podem ver aqui que o conector é comum de se achar, né? O mesmo que se usa em diversos modelos de bico injetor. Mas esse aqui é um sensor de posição do comando de exaustão, que ele é usado para fazer o comando variável, né? O comando continuamente variável. E esse conector aqui foi até difícil de encontrar lá fora. Muitos itens desse chicote são importados e não conseguiu achar esse conector nem lá fora. Então o que a gente faz? A gente faz um trabalho onde a gente coloca os fios aqui de uma maneira robusta, certo? E a gente faz esse chicote aqui e a gente coloca um conector DTM na ponta desse sensor. Essa é uma maneira que fica um serviço de alta qualidade e você consegue eliminar o conector original nesses casos que são difíceis de se encontrar. Às vezes a gente faz esse tipo de serviço também quando o conector não é de boa qualidade. Às vezes acontece, conforme a gente já falou em inúmeros vídeos. O que acontece? O conector que é utilizado num carro de rua, ele foi escolhido para quê? Para um carro de rua. E num carro de rua você não tem o tira e põe de chicote, certo? Então, em alguns casos, como o sensor de rotação, sensores de comando, mesmo que a gente consiga o conector original, quando a gente vê que ele não é de boa qualidade, a gente faz esse tipo de serviço e a gente coloca um conector para aplicação que vai garantir, por exemplo, um maior ciclo de vida aí da aplicação do conector. Tem mais um exemplo dessa técnica que a gente usa quando a gente não tem o conector ou quando a gente não confia no conector original. Então tá aqui a bobina, né? Bobina do cilindro 3, essa daqui. Como vocês podem ver, a gente aplicou a mesma técnica aqui, onde a gente inseriu os fios, a gente fez todo o trabalho ali, depois a gente resinou para garantir a vedação e de que os fios não vão ficar vibrando ali dentro. E a gente colocou, nesse caso foi um conector DT, que tem uma corrente por pino maior que o DTM, para a gente ter uma robustez aí nessa parte da ignição, que é muito importante para o correto funcionamento do motor. Então tem aqui mais alguns detalhes do chicote, né? A parte que passa pela flauta aqui de admissão, onde vão todos os injetores. Então o que eu queria mostrar em detalhes para vocês, né? Por exemplo, daqui para frente do chicote, vocês veem como o chicote é extremamente fino, né? Mas eu vou falar um detalhe para vocês. Aqui, nesse ramo do chicote, a gente tem aproximadamente 30 fios aqui. Daqui para frente tem borboleta eletrônica, temperatura do ar, temperatura do motor, sensor de posição do comando de admissão, sensor de posição do comando de exaustão, atuador dos dois comandos e tem mais ainda temperatura de ar, temperatura de óleo e válvula de boost. Então, aproximadamente 30 fios. E como que a gente faz? Qual que é o segredo para conseguir fazer um chicote desse diâmetro aqui, né, bem fino? Que a gente usa fios de aplicação militar, que ele tem são capas de teflon, são fios importados, que ele tem uma dimensão muito, mas muito reduzida
e a gente consegue usar para esses fios de sinais aqui, né, fora os do motor aqui, da borboleta eletrônica, que a gente não usa fios 26 AWG, mas o resto aqui praticamente é tudo 26 AWG. Os atuadores do comando a gente também não usa 26, 24. Mas aqui é um exemplo direto para vocês de como é importante saber dimensionar corretamente os fios, saber em quais sensores a gente pode usar um fio mais fino, em qual atuador principalmente, quais atuadores a gente consegue usar um fio 26, um fio 24, um fio 22 AWG, porque se a gente, o que a gente faz? A gente faz esse levantamento de todos os atuadores e sensores e a gente escolhe a bitola de cada fio, só assim, e usando também materiais de altíssimo nível, só assim para a gente conseguir um chicote com esse diâmetro, né? Então, relembrando, pessoal, aqui a gente tem aproximadamente uns 30 fios. Então, se a gente fosse usar com fios comuns eu digo fios de aplicação automotiva, que são os fios de 0,5 milímetro, se a gente tivesse 30 fios aqui, isso aqui ia ser tranquilamente mais do que o dobro do tamanho. Então, dá muita diferença mesmo. E ressalto, não é só usar fio militar ou fio fino, é você saber quando você pode colocar um fio mais fino e quando você precisa colocar um fio mais grosso. Isso é parte do projeto do chicote, né? É uma parte fundamental para vocês conseguirem atingir esse nível de qualidade